Bom dia a todos novamente, é um prazer poder receber vocês aqui. Estamos hoje dando início ao culto público da Igreja Comum. Estávamos até agora só por live e estávamos fechados em nós mesmos, não gostávamos de ninguém nem nada, brincadeira à parte. Mas nós estávamos nos reunindo nos grupos comuns, nas casas, que será uma atividade da nossa igreja, até que Deus então proporcionou a possibilidade de estarmos aqui nessa manhã. Está com a sua Bíblia aí? Te convido a abrir no livro de Atos, capítulo 4, nesse momento. Enquanto você abre, quero dar alguns avisos só. O nosso Instagram, Igreja Comum, ele já está liberado para que você possa segui-lo e, se desejar, é claro, e também estar a par e ciente de tudo que estaremos vivendo e o que Deus está nos direcionando a viver. Igreja Comum. Então, caso você deseje, ali está o nosso Instagram. A apresentação de crianças, temos muitos pais que desejam apresentar seus filhos. Nós iremos fazer no culto em agosto. Então nós estamos preparando um grande momento para apresentar algumas crianças nesse culto. E a data do culto nós estaremos apresentando no Instagram da Igreja Comum. Então fique atento para que você possa saber do dia que nós estaremos nos reunindo aqui. E também nossa igreja tem um ministério de ação social, justiça social, que se chama Em Comum, Vida em Comum. E nós estaremos ajustando o que cada grupo de nossa igreja estará doando, para que possamos montar cestas básicas e assim distribuir não só e inicialmente aos nossos membros que necessitam, pelo menos nesse momento, mas também a outras pessoas de fora da nossa igreja, a qual nós não iremos parar de auxiliar como igreja isso. Então, se una a um grupo comum e faça parte disso. Você honra a Deus quando cuida daqueles que precisam, pobres, órfãos, viúvos, viúvas, e aí vai. Texto de Atos, capítulo 4, verso 32. Atos, capítulo 4, verso 32. Que diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Espírito Santo de Deus, nós carecemos que você nos dê direção, entendimento, clareza do que estaremos ouvindo. Nós pedimos, move nosso coração a compreender a Tua palavra. Alinha a nossa mente e o nosso coração ao entendimento correto, para que possamos desfrutar por meio da fé daquilo que você anseia que nós vivamos aqui e agora. Senhor, não nos deixe ficar presos em nós mesmos com as nossas próprias frustrações do passado ou receios que vemos ao presente, que nos impedem então de sermos Teus discípulos, Teus filhos, cristãos verdadeiros, com uma vida autêntica de fé a Ti. Move o nosso coração, convence o nosso coração, vence o nosso coração nessa manhã, move nossa mente, instrui nossa mente, vence nossa mente nessa manhã, para que possamos nos perceber vivendo a Tua vontade e assim satisfeitos cada dia que passa. Amém. No primeiro culto da Igreja Comum, nós temos como o texto de Atos 2, verso 42 a 47, que diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse foi o texto que deu vida à igreja comum. Mas dentro desse texto existe o texto que deu o nome à igreja comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você saiu da sua casa nessa manhã para se unir a esse povo. Você está vivendo esse texto nessa manhã. Se faz tempo que você não tem um impacto da palavra de Deus sobre sua vida, que você está vivendo aquele momento de êxtase, aquela crise, aquele arrepio que você fala, nossa, faz sentido para mim. Eis o texto que você está vivendo nessa manhã. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O texto que nós iremos mencionar nessa manhã é o texto de Atos 4, que fica fácil o entendimento por meio do texto de Atos 2. É o mesmo povo, é a mesma igreja, de uma descrição diferente do capítulo 2 para o capítulo 4. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, tendo a mesma mente e o mesmo coração em comum. E é isso que nós queremos para a nossa igreja. É isso que Deus está nos direcionando como igreja comum. A descrição desses homens e mulheres que no passado, nossos irmãos na fé, viveram. Esse texto descreve a igreja de Jesus como ela viveu nos seus primeiros dias. E nós pegamos então os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando usamos a palavra comum, um pouco a mais do que foi falado no próprio vídeo, o nome comum, antes que eu continue, nós encaramos o nome comum no sentido de em comum. O comum é aquilo que é partilhado por várias pessoas. E como igreja é isso que queremos viver. Desejamos desenvolver as práticas comuns dos cristãos. Juntos ansiamos por exercitar a vida de oração, de comunhão e de adoração a Deus. Em Atos 2, vemos a igreja primitiva praticar a vida em comunidade. Eles tinham tudo em comum. Como foi falado, tópico, sim. Mas é um princípio que deve ser ignorado. Repito o que o vídeo fala. Não. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Para agora. Para o dia de hoje. Sendo assim, apresento a vocês um pouco mais da igreja comum. E eis um texto que escrevi nessa semana. A Jesus, nosso Senhor e Salvador, presente entre nós hoje aqui, a Ele nós honramos como igreja. Como igreja, entendemos que como cada um viverá sua vida em Cristo é de responsabilidade mútua. Pois nossas histórias se entrelaçam revelando uma história só. Não queremos nos sobressair ao nome de Jesus, como igreja queremos dar fama ao nome de Jesus, queremos honrá-lo, servi-lo e amá-lo. Nossas histórias serão o testemunho a essa cidade, entre outras, de que Jesus é Senhor. Somos parte da igreja dele, tão grande, linda e majestosa, a qual pelo seu sangue ele a comprou. A história da humanidade, ou na história da humanidade, em 2021, nasce uma igreja local com o nome de comum. Pois desejamos que ao olharem para nós, para dentro de onde nos reunirmos, para nós como indivíduos, possam dizer, lá é comum o amor e a dedicação a Deus. Lá é comum o desejo de diminuir para que Jesus possa crescer. Lá está um povo que em oração espera a volta de Jesus e pelo Evangelho expressa a sua fé. Lá estão homens e mulheres que amam a Deus, tanto que você ouvirá de seus filhos como seus pais vivem pela fé. Sabemos nossas limitações e saberemos de outras mais. Sabemos que Ele nos ama, nos escolheu, está confiando em nós e a nós o que lhe custou o sangue.
precisaremos uns dos outros, amaremos uns aos outros, precisaremos da paciência, admiração, serventia de uns para com os outros. Nós damos início à história da igreja comum, mas a comum está dentro de uma história que não iniciou em nós, nem acabará em nós. Sejamos humildes em relação a isso. Nós não somos a igreja mais amada por Jesus. Nós não somos a igreja mais especial para Jesus. Nós somos a igreja, uma parte da igreja especial que Ele ama. Sejamos humildes. Não usemos nossas redes sociais para causar intriga. Se você nos escolheu como autoridade sobre sua vida, cuidado com as suas redes sociais e o que você deseja e intenta ao postar. Principalmente aqueles que passaram por uma nova escolha meses atrás. Receba essa exortação. Cuide do seu coração. Nós temos a oração como nossa cultura de igreja. Como igreja, iremos nos reunir nas casas e teremos uma vida missional ativa em tudo o que fizermos. Não somos uma instituição pronta, mas somos uma igreja pronta para seu início. Jesus prometeu edificar sua igreja, sendo assim, Ele está nos edificando. Sejamos mansos e humildes, amemos a Jesus, amemos a igreja de Jesus. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. É isso que uma igreja precisa. Se uma igreja não tiver a mesma mente, e a palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Quando que nós temos problemas com a igreja? Quando nós nos deslocamos da igreja de Cristo. Quando que nós desistimos da igreja local, quando nosso coração não está mais alinhado ao que Deus está pedindo para a sua igreja, para o seu povo. Aquele povo desfrutava da mesma mente e do mesmo coração. Havia intrigas? É inevitável que havia intrigas. Havia pessoas ruins, sabe, gente ruim. Ali tinha gente ruim ainda. Gente que não pensa no que fala, não pensa como age, só se arrepende e se arrepende depois. Mas algo conduzia aquele povo. A mente e o coração deles era um só. Lucas estava vendo isso e descreveu. Aquele povo que eu acabei de ver o que estava acontecendo, eles tinham a mesma mente e o mesmo coração. Se esta igreja não se projetar a isso, esta igreja está fadada, no primeiro dia de culto, a ter seus dias contados. Por isso eu te convido a você se alinhar ao que a palavra de Deus diz. Alinhe sua mente, alinhe seu coração com o povo de Deus. Eu não sei se essa igreja irá convencer a todos que ela é o melhor local para que você fique. Eu não posso forçar isso. Não sei se todos os que nos visitarem ou que nos visitam hoje serão convencidos de aqui é o local onde você vai confiar a sua família, a sua vida. Mas antes de você tomar tal decisão, veja se a sua mente e se o seu coração descansam aqui. Porque se eles descansarem aqui, as nossas histórias se entrelaçam e a intenção é morrer junto. Ou você me enterra ou eu vou te enterrar. Fazer o velório, só para deixar claro. Não que eu e os presbíteros não tenhamos vontade de fazer isso com alguns no dia de hoje. É algo para outro dia isso, mas enfim. Mas a nossa igreja, ela deseja ter isso, a mesma mente e o mesmo coração. Uma era a mente e o coração de um povo, de uma igreja. São duas descrições, de Atos 2 e de Atos 4, das mesmas pessoas, de como eles viviam, do que eles creram e do que manteve eles unidos. O que nós temos que aprender com isso nessa manhã é averiguar se a nossa mente está alinhada com a palavra e se o nosso coração está apaziguado, pacificado, alinhado, para poder ser, uma palavra chula, costurado a essa história. Eu sei que muitos que estão aqui, na verdade nós não tivemos a graça de ver ninguém ainda nascer aqui.
não em nascimento natural, mas espiritual. Ainda não tivemos essa graça. Eu sei que esta igreja nasce com irmãos a qual outras igrejas tiveram a honra de ver nascer. Amém? Se você está aqui, se você veio em uma igreja domingo de manhã e hoje estava 8 graus para você sair de sua casa, é porque você ama Jesus ou você está muito desesperado. Eu falo isso de uma forma pesada. Mas se você veio aqui, na minha perspectiva teológica, Deus te trouxe aqui. Ninguém sai de casa para ir para a igreja. Eu sei que o café estava bom, o louvor estava bom, a pregação você está ainda julgando. Mas Deus te trouxe aqui. Para você ficar aqui o restante da sua vida, eu não sei. Mas talvez para alertar seu coração e sua mente, para despertar, para, dar um avanço em você, dar alguma palavra que vocês estão entendendo e eu não estou conseguindo lembrar, para falar, se mexe, se move, volta a viver. Algo que eu falo há muito tempo, meu desejo é ver todos vocês, e me coloco também nessa conta, todos nós, na mesma alegria de viver em Jesus como nós tínhamos em algum momento no passado. O que me dói às vezes, e repito, e aos que estão comigo há muito tempo já ouviram isso e vão ouvir até a morte. O que me dói, me deixa assim para baixo, vontade de ser pisado, cuspido pelos homens. Eu sei que foi dramático isso, mas é quando eu ouço como você era em outro lugar, como você era com outras pessoas, como você era comprometido, apaixonado, uma pessoa que tinha visão de reino, que era, que se doava por Jesus, e hoje você tem que ser empurrado, tem que ser puxado, tem que ser despertado, tem que ser cobrado. Isso só acontece e pode estar acontecendo se você perdeu, se você se afastou da mente e do coração de Jesus e da igreja. E hoje eu creio que Deus está te chamando, volta a ter a mesma mente, volta a ter o mesmo coração. Mesmo com as dúvidas que nós temos, as picuinhas que a nossa mente às vezes cria, algo é maior do que isso, e prover paz aonde eu estou, e o que estou fazendo, e com quem estou fazendo. A mesma mente e o mesmo coração. Eles tinham as mesmas atitudes, as mesmas escolhas, tinham tudo em comum em tudo o que criam e faziam. Atos 4 nos ajuda a entender Atos 2. Alinhe sua mente com a mente de Jesus. Alinhe seu coração com o coração de Jesus. Alinhe sua mente com a mente da igreja de Jesus. Alinhe seu coração com o coração da igreja de Jesus. A igreja comum, ela inicia com essa exortação, que nós possamos ser aqueles que, crendo, tenham a mesma mente e o mesmo coração, porque é isso o que nos conduzirá a nos mantermos unidos e aí então termos tudo em comum. Como está seu coração nessa manhã? Como está sua mente nessa manhã? O que você tem pensado sobre Jesus? O que você tem pensado sobre a igreja? O que ela é para ti? O que você pensa sobre ela? Como você projeta seu interior em relação a ela? O que é a igreja para ti? O que é viver a vida de fé para você? Em casa, sozinho? Como está a sua vida de fé? Esse texto está berrando para nós. Alinhe sua mente, alinhe seu coração no dia de hoje, no momento de agora. O que não está aperfeiçoado, o que Jesus não iria aprovar se ele falasse contigo nesse momento. O que você teria que falar? Eu sei que eu estou errado. Eu vou fazer, calma, espera um pouquinho, eu vou fazer. O que seria? Nós não podemos escolher entre só vivermos por meio da razão, racionalismo, ou então
pela fé, em relação ao coração, o fideísmo. As duas coisas têm que se juntar. Eis um bom livro para você ler. Inteligência Humilhada, Jonas Madureira. Não é um livro tão fácil, mas vai te instruir um pouquinho mais do que eu estou tentando falar aqui hoje. Que as duas coisas não podem ser separadas na vida do cristão. Elas têm que estar alinhadas. O cristão, se ele tem propensão para uma ou para outra, ele deve, aquilo que ele tem dificuldade de aceitar, ser humilde e entender que o outro vive por meio dessa perspectiva. E eis a guerra, principalmente para pastores. Ficar puxando aqueles que têm a emoção, um pouco mais, a propensão a mais emoção, e aqueles que têm a propensão um pouco mais ao intelecto, ao racionalismo. Geralmente os que têm a emoção um pouco mais ativa em si, eles ficam magoados muito facilmente quando percebem que os outros, que talvez têm mais facilidade para o intelecto, são muito duros, frios. Os dois estão errados, porque os dois estão numa igreja, os dois deveriam ter tudo em comum, o respeito pela mutualidade. Se você tem a facilidade para com o intelecto, você tem chamado para mestre, talvez. Se você não consegue ter teu coração apaziguado, amando o outro que talvez não tem isso, você está errado. Você é uma pedra no sapato da igreja. Arrume sua vida. Arrume seu coração. Arrume sua mente. Nós temos que nos manter unidos e ter a mesma mente e o mesmo coração. A mente de Cristo. Alimentamos nossa memória pelo texto base que nos dá vida, que nos dá alegria, que é a palavra de Deus. Não para de chegar nas notícias o quanto se faz pesquisa e mais pesquisa do quanto o povo de Deus lê pouco, aquilo que torna ele povo de Deus. Há algumas pessoas hoje aqui muito especiais para nós, familiares, que não dá para brincar de quem sabe mais textos bíblicos de cor. Já tentei. Uma delas é a dona Jane, a minha sogra. Algumas vezes nós no passado tentamos brincar de quem sabe mais. Daí eu, como um pastor novinho, tolo, tanso, bizonho. Vamos lá, sogra. Cai dentro. Até a criança está rindo de mim aqui. Pô, daí me quer. Mas não dá. Por quê? Porque os nossos pais talvez não tinham tudo o que nós temos de forma muito fácil. Mas eles estavam dedicados a algo que Deus vai honrá-los quando chegarem diante dele. Eles tinham muito mais propensão a isso. Eles tinham dedicação a isso. Devoção a isso. Temor a isso. E por isso que a mente deles e o coração deles não está em crise. Mas por que a do jovem está? A nossa está. Mesmo que eu tenha 35 anos, ainda sou. Vamos botar todo mundo no mesmo saco hoje. Por que a nossa vive em crise? Nosso coração vive em crise. Porque aquilo que poderia nos apaziguar, não apazigua, não chega, não entra. Nós não somos tomados por aquilo que pode e vai transformar o nosso coração e alinhar nossa mente. Mas como igreja comum, não é que Deus está tentando mais uma vez cuidar do seu povo. Não, está provendo mais uma localidade para cuidar do seu povo. É por isso que a igreja comum existe. É o porquê que ela existe. Com isso, desta multidão aqui, que creu em Jesus, desta multidão deve ser a mesma mente e o mesmo coração, a partir de hoje. Desta multidão, deve-se viver tudo em comum, para aqueles que estão lá fora, olhando para nós, possam ver que é comum alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Não é difícil ver isso. Eu concluo compartilhando com você alguns pontos que podem impedir você de ter a mesma mente e o mesmo coração. Coisas simples da vida cristã que talvez muitos de nós já ouviram diversas vezes.
A falta de intimidade com Deus, uma vida de oração simples, humilde em casa. Você primeiro sozinho, depois você com o seu cônjuge ou com a sua família. Algo simples. Marido lembrando a esposa lembrando o marido. Pais lembrando os filhos. E que Deus também faça os filhos lembrar os pais. Eu amo ouvir as histórias de pais constrangidos. É lindo na minha vida ver o pai com a cara caída, assim, ó, quando o filho vem, não, vamos para a igreja hoje, mãe, pai, não vamos orar, tadinho de mim, ninguém ora por mim. É frase que eu sei que falaram, tá? É a coisa mais incrível do planeta, é ver filhos cristãos, ou filhos pequeninhos, que talvez Deus não efetuou sua salvação ainda, mas está levando ele, efetuando isso nele, e ele de repente projeta esse desejo de fazer algo que ele faz aqui domingo de manhã. E daí o pai está vendo seu jogo, seu videogame, joga fora teu videogame, vende, dá para os pobres, faz alguma coisa. Vai ler a Bíblia, vai ler livro, vai orar com teu filho. Enfim, cada um faz o que acha melhor. Mas a falta de intimidade com Deus, uma vida de oração, a falta disso provê você estar desalinhado com a mente e com o coração. A falta de comunhão com os irmãos. Provérbios 18 diz que é tolo aquele que se mantém afastado da comunhão. É tolo aquele que faz isso. A falta de comunhão é a disposição, é a falta de disposição a um relacionamento mútuo. Na nossa igreja, nós iremos iniciar fazendo grupos comuns nas casas de forma quinzenal. E por que isso? Além do porquê às vezes muitos não podem semanalmente, mas porque nós queremos voltar que a igreja viva de relacionamentos mútuos. É meio que uma prova à igreja. Vamos ver o que você faz em 15 dias. Quem você procura em 15 dias. Ou você, em algum momento, só vai sentar na minha casa, lá na frente, né, na nossa mesa, lá tomando café, falando, ninguém ligou para mim. Ninguém fez nada por mim. Ó céus. Eu vou falar, ok, com quem que você tinha relacionamento? Tais pessoas, beleza, eu vou nelas, fique tranquilo. Se elas erraram com você, você receberá o pedido de perdão. Agora eu quero ver a tua mensagem. Ou você se apresenta que você está mal, precisa de ajuda, para que daí líderes possam escrever seu nome e falar, alguns precisam de um ímpeto maior, vamos cuidar deles. Mas quando não há nenhum aviso prévio, filho, você se torna culpado disso. Mas qual é a nossa reação mais rápida? Culpar alguém. Falta de comunhão. E para finalizar, a falta de crença no que Deus está fazendo na igreja. Isso é gerado porque nós damos voz ao mundo e a cristãos descompromissados. Eu quero te convocar, se você é membro desta igreja, se você perceber alguma indireta na rede social, você como irmão ou irmã em Cristo, por meio de Mateus 18, você vai no privado dessa pessoa e fala, para quem você está falando? Vá na pessoa. Está aqui o texto bíblico. A fofoca não pode estar na nossa igreja. É uma convocação pastoral isso. É bíblico. No primeiro momento que você ouvir uma fofoca, seja de forma muito santa, ríspido. Manda a pessoa calar a boca. Ou você quer ouvir? Ontem eu e Ana estávamos em um casamento, felizes, comendo de graça. Você ri, mas você pensa e tem a mesma mente e o mesmo coração que eu em casamentos. Quando não é o seu, né? Estávamos num casamento, felizes, repito, né? E de repente, do nada, um amigo nosso, um irmão nosso, muito, mas mais do que querido, assim. Ele vem e fala, vocês não sabem? Não, é claro que não, né? Mas fala aí, mas nós não esperávamos, de repente uma bomba. Pum, fulano traiu fulana. Quem perguntou, mano? Na hora tá.
Daí, depois a gente conversa, vamos focar aqui, porque tinha mais gente na mesa. Eu gelei assim, ó. Ferrou, agora me tornei uma testemunha desse negócio. Que agora eu vou ter que fazer alguma coisa como irmão em Cristo. Falei, mano, sai daqui e vai ver se ele está falando com o pastor dele ou com o pastor, né, ela com o pastor dela, com a pastor dela, enfim. Vai, sabe? Eu vou, não, vai, sai. Eu fiquei tão mal. Mas será que eu estaria assim em outros momentos? Será que eu sempre fui assim, repulso? Estou falando de mim para não colocar você nesse balde. Será que em outros momentos eu não falei, peraí, vamos aqui escutar um pouquinho mais. Será que no passado, em um Heron mais imaturo, você não se assemelhava a isso comigo? Quer amar Jesus? Odeio fofoca. Quer amar a igreja? Odeio fofoca. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que no primeiro momento em que eu vi, você para. E você fala, você tem um dia para procurar a pessoa, senão eu vou te caguetar. De forma santa. E aí você verá a santidade na igreja. Aí você verá, os seus olhos poderão ver, seu coração poderá sentir a santidade de Deus na igreja. Quando não há nada de forma espiritual ocorrendo, não há pensamentos, não há emoções que estão estranhas ao relacionamento mútuo na igreja. Porque nós temos a mesma mente e nós temos então o mesmo coração. Ainda no ponto 3 e final, a falta de crença no que Deus está fazendo na igreja. Deus está santificando sua igreja. Nós só nos deixamos levar na falta de crença que Deus está santificando sua igreja quando nós damos voz ao mundo, quando nós damos voz a cristãos descompromissados com a santidade que Deus está colocando na sua igreja, quando nós nos deixamos ser enganados, desviados, porque preenchemos a nossa mente e o nosso coração com aquilo que não honra a Deus. Sendo assim, que nós sejamos uma igreja que em comum tem desejo pela santidade, que a mente é alimentada pela palavra de Deus, que o coração é alimentado por aquilo, é aperfeiçoado por aquilo que Jesus está fazendo na sua igreja. E assim nós possamos desfrutar do que Deus está nos projetando. Amém? Deixa eu orar por você. E assim desfrutamos do restante do domingo. Senhor, fala ao nosso interior, convence-nos, instrui-nos, capacita-nos a compreender o que você está fazendo na igreja. Que possamos amar você acima de todas as coisas, que possamos ter a mesma mente restaurada, alinhada, impulsionada pela tua palavra, o mesmo coração tratado, alinhado, restaurado por meio da tua palavra, por meio da comunhão, por meio da fé, por meio das emoções que você projeta em nós. Somos gratos por tudo que você está fazendo em nossa igreja, pelas histórias que se incluem aqui, pelas pessoas que você trouxe nessa manhã, que você está cuidando dos teus filhos. Nós reconhecemos desta forma. Somos gratos por tudo que o Senhor nos proveu nesses meses e a segurança que você nos deu nesse mais de um ano de pandemia. Somos gratos pelos filhos, aqueles que estão vindo, gratos pela história que você está escrevendo e pelo que você está confiando a nós. Amamos você. Nos ajuda a vivermos assim no restante da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nessa semana. Nos vemos provavelmente daqui a 15 dias ou mais em uma data que estaremos apresentando no nosso Instagram. Enfim, que seu coração possa ser alinhado, sua mente possa ser restaurada e assim possamos ver Deus desabrochar nossa história. Até!